seu like agora no começo do vídeo, que isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. Siga-me nas redes sociais, é tudo Black Brewer. E bora para mais uma investigação na tela. Logo após a virada do ano, na quarta-feira do dia 2 de janeiro de 1935, a 1h20 da tarde, quando o homem jovem, aparentando ter uns 25 anos, chamado Roland Oil, fez check-in no President Hotel no Kansas, Estados Unidos. Ele estava sozinho. Apesar de estar vestindo um terno bem alinhado, não trazia nenhuma mala com ele. Apenas um casaco preto, um pente e uma escova de dentes nas mãos. Seu rosto possuía características peculiares, como orelha deformada, por exemplo, tipo aquelas orelhas de lutador, sabe? Então, ele também tinha uma cicatriz do lado esquerdo da cabeça. Roland solicitou um quarto sem vista para a rua em um andar alto. O que tinha disponível no momento era o quarto 1046, no 10º andar. Ninguém levou em consideração o jeito peculiar do hóspede, pois o hotel já era conhecido por hospedar viajantes a trabalho que procuravam apenas por uma companhia noturna. No dia seguinte, 3 de janeiro, por volta de meio-dia, a camareira Mary Soptke apareceu no quarto para fazer a limpeza diária e encontrou a porta semi-aberta. Ela então perguntou se podia entrar para fazer o seu serviço, porém Roland, que ainda estava no quarto, disse para ela voltar outra hora. Mas Mary insistiu, dizendo que aquele era o último quarto e que ela precisava limpar, enfatizando que seria rápido e não iria incomodar ninguém. Roland, por fim, acabou deixando a camareira entrar. Ao entrar, ela viu Roland sentado na beira da cama arrumada. Ela não sabia se ele tinha organizado tudo ou se apenas dormiu por cima e acordou. As cortinas estavam fechadas e apenas a lâmpada de um abajur estava acesa. Enquanto limpava, Roland continuou sentado na cama e disse à camareira para que deixasse a porta destrancada quando fosse sair, pois tinha um amigo chegando para visitá-lo. Às 4 da tarde, Mary retornou, mas desta vez para fazer as trocas das toalhas. Mais uma vez, a porta estava destrancada e Roland, ainda na cama, mas desta vez dormindo sobre a cama feita e vestido dos pés à cabeça. Durante a troca, Mary viu um papel no criado mudo escrito: Dom, volto em 15 minutos. Me espere. Mary então supôs que seu nome era Dom e que o bilhete deixado ali pelo amigo que Roland estava esperando. No dia 4, às 10h30 da manhã, retornando para fazer o seu trabalho diário, Mary encontra a porta trancada e dessa vez imaginou que finalmente ele tivesse saído, mas ao abrir, ela viu Roland sentado na cadeira no canto do quarto, completamente escuro. Ela decide não falar nada e apenas começar o seu serviço para sair dali o mais rápido possível. Mas enquanto ainda estava lá, Mary teve tempo de ouvir Roland ao telefone, dizendo que já tinha tomado o café da manhã e enfatizando para Dom que não queria comer, e logo em seguida dizendo: certo, obrigado. Mary achou estranho o hóspede falar com alguém chamado Dom, já que no dia anterior ela viu um bilhete para o tal Dom. Ela supôs que o bilhete foi deixado pelo o tal amigo para o hóspede, mas ao ouvi-lo falar com o Dom ao telefone,
Mary ficou sem entender nada. Como que o hóspede deixaria um bilhete para alguém avisando que retornaria em 15 minutos? Se ele mesmo já estava no quarto dormindo. A situação estava ficando cada vez mais estranha. Minutos depois, Roland começou a conversar com Mary e as perguntas eram bem diversificadas. Como era a escala das camareiras? Quantos quartos elas limpavam por dia? Se existiam hóspedes que moravam no hotel. Roland também reclamou dos preços dos demais hotéis da região. Mary respondeu as perguntas, mesmo achando aquilo tudo esquisito. Na saída, Mary percebeu que a porta tinha sido trancada pelo lado de fora, ou seja, alguém trancou o hóspede dentro do quarto. Durante a tarde, na nova troca de toalhas, Mary bateu na porta informando que estava entrando, mas foi interrompida por uma voz forte que disse: "Não precisamos de toalha agora, volte mais tarde." Durante a noite, perto das 11 horas, o taxista chamado Robert Lanning viu um homem andando pelas ruas usando apenas calças e uma camisa muito fina. Apesar do frio que fazia naquela noite, esse homem era o hóspede do quarto 1046. Lanning deu boa noite ao homem, que apenas perguntou se o taxista poderia levá-lo ao President Hotel. Ao entrar no carro, o motorista percebeu que Roland sangrava no braço, além de ter muitos hematomas pelo corpo. Durante o trajeto, a única coisa que Roland disse foi: "Vou acabar com isso amanhã." Na madrugada do dia 5, dois fatos aconteceram. A hóspede Jean Owen, do quarto ao lado do quarto 1048, escutou vozes alteradas e um choro vindo do quarto 1046, que pareciam ser de uma mulher. Ela pensou em ligar para a recepção, mas acabou desistindo no último segundo, pois isso não durou muito tempo. Outro fato é que uma garota de programa que estava indo ao encontro de um cliente no apartamento 1026, também no 10º andar, escutou barulho de coisas sendo derrubadas no quarto 1046, além de alguns gemidos de dor, como se alguém tivesse se debatendo. Após isso, um silêncio absoluto. Às 8h30 da manhã, a recepção do hotel recebeu uma ligação da companhia telefônica, informando que o telefone do quarto 1046 estava fora do gancho há muito tempo. Assim, para verificar a reclamação da companhia telefônica, um funcionário se dirigiu ao quarto de Roland. Apesar da maçaneta estar carregando o aviso de "não perturbe", ele bateu na porta e apenas escutou um murmúrio e suspiros dizendo: "Entrem." O funcionário então, mesmo sem saber o que fazer, percebendo que a porta estava trancada, diz a Roland colocar o telefone no gancho e já sai agradecendo. Quase 2 horas depois, a companhia telefônica liga novamente para avisar que o telefone ainda estava fora do gancho. O hotel decidiu então mandar outro funcionário, dessa vez com uma chave mestre. Quando o funcionário chega no quarto, o cenário parecia um filme de terror. Tinha sangue para todo lado, no chão, nas paredes e até mesmo no teto. Roland estava no banheiro sem roupas, de joelhos, com muitos ferimentos e com a cabeça apoiada na borda da banheira. Ele ainda estava vivo. Então, desesperado, o funcionário ligou para a polícia, que chegou alguns minutos depois. Quando interrogado sobre quem tinha feito aquilo com ele, Roland apenas respondeu: "Ninguém. Eu caí aqui no banheiro." Roland não resistiu e morreu a caminho do hospital. A autópsia relatou que ele foi torturado por algumas horas. Na parte lateral esquerda da cabeça tinha marcas que pareciam golpes repetidos. Os braços, pernas e pescoço tinham sido amarrados por algum tipo de corda. As facadas perfurou um dos seus pulmões e o crânio de Roland foi fraturado.
O hotel não registrava a entrada de visitantes e, por conta disso, não foi possível identificar quem poderia ser responsável pelo crime. As únicas coisas encontradas foram uma digital no telefone, mas que no fim não pôde ser identificada, um grampo de cabelo, uma bituca de cigarro, uma gravata, um quebrado, um balde de lixo que havia sido usado para queimar papéis e no banheiro uma garrafa com ácido sulfúrico. Com o decorrer das investigações, foi descoberto que o nome Roland Owen não existia. Na medida que o caso se tornava conhecido, com a foto do hóspede estampada em todos os jornais, diversas pessoas afirmaram ter visto dias antes ou até mesmo semanas antes do crime. Contudo, em cada ocasião, o hóspede se apresentava com nomes diferentes. Um hotel localizado na mesma quadra que o President Hotel afirmou para a polícia que um homem igual ao da foto tinha se hospedado por uma noite no dia 1º de janeiro com o nome Eugene Scott, mas esse nome também não existia. Sem qualquer informação que desvendasse o crime ou que pelo menos identificasse o hóspede do quarto 1046, a polícia finalmente decide que o corpo deveria ser enterrado em uma cova como indigente. Esse fato foi anunciado pelos jornais e no dia seguinte, um entregador deixou em um jornal local um buquê de rosas contendo um bilhete escrito que as flores deveriam ser colocadas junto ao caixão e ainda deixou uma quantia em dinheiro de $200 para a despesa do funeral. E ainda nesse mesmo bilhete, a pessoa informa que o nome do homem era David Brzezinski e foi assinado com as palavras Amor Eterno, Louise. A polícia não descobriu a origem da doação e nem quem era Louise. Em busca de informações de David Brzezinski, a polícia encontrou o único cidadão de Salt Lake, mas ele havia morrido em 1920, 15 anos antes, em um acidente ferroviário. Além disso, a polícia não descobriu quem era Don, ou ainda qualquer pessoa que tinha visitado o hóspede do quarto 1046. Sem mais qualquer informação, o caso foi arquivado. Em 1936, uma mulher que se identificou como Eleanor Ogleter, do Alabama, entrou em contato com a polícia, dizendo que leu uma matéria sobre o Roland na revista American Weekly e que suspeitava que o homem era o seu irmão. Disse ainda que o nome verdadeiro dele era Artemus Ogleter e que ele estava desaparecido desde abril de 1934. Nesse período, ela e a mãe recebiam cartas datilografadas de alguém que assinava o suposto verdadeiro nome de Roland e dizia que estava trabalhando e que planejava viajar à Europa, mas Eleanor revelou que Artemus não sabia escrever e desde então nunca mais tinha entrado em contato. Para acrescentar mais estranheza ao caso, dias depois, um homem chamado Jordan disse: "Esse homem se chama Artemus. Eu o conheci no Egito. Ele salvou a minha vida no Cairo em 1930. Eu tenho foto dele nas pirâmides. Vou enviar a vocês." Nas fotos, a semelhança entre ele e o hóspede era impressionante. Jordan nunca mais entrou em contato e nem a polícia conseguiu retornar a ligação. Nos anos seguintes, as autoridades continuavam procurando pistas, mas nada foi descoberto. E agora vamos dar um salto no tempo. Em 2003, quase 70 anos depois, John Honor, um bibliotecário do Kansas, que havia escrito uma matéria sobre o caso 3 anos antes, recebeu uma ligação. "John, eu prefiro não dizer meu nome, mas sou construtor. Em uma das casas que eu estou trabalhando, eu achei uma caixa no sótão com coisas que eu acho que te interessariam.
Dentro da caixa tinha uma pilha de informações. Eram recortes, fotografias e artigos publicados sobre o mistério do quarto 1046 e foram ajuntados ao longo dos anos e minuciosamente organizadas de uma maneira muito profissional. Havia fotografia da cena do crime, da autópsia, e isso chamou a atenção de John, que nunca tinha visto um material tão completo sobre o mistério. Ele concluiu que o dono provavelmente era um policial que continuou pesquisando sobre o caso nos anos seguintes. Além desse material, uma teoria a respeito do caso tinha sido criada. Em uma carta datilografada com uma gramática impecável, o documento relatava um possível romance entre o hóspede do quarto 1046 com uma moça chamada Louise, aquela que enviou o bilhete e o dinheiro para ajudar no funeral, lembra? Então, ela seria a esposa de algum criminoso, ou um político, ou até mesmo um empresário influente, e por isso ele teria sido encontrado por alguém contratado para torturá-lo de maneira cruel na frente da amante e deixado para morrer. Mas na verdade isso não passa de uma teoria, pois várias perguntas ficaram ao ar. Quem era Dom? Quem era Jordan? De quem eram as vozes do homem e da mulher no quarto 1046? De quem era a impressão digital deixada ao telefone? Por que ele se apresentava com nomes diferentes? O fato é que, no final, apesar de supostamente seu verdadeiro nome ser Artemus, o mistério que envolve todo o caso permanece sem solução e qualquer explicação até hoje. Você tem alguma teoria do que teria acontecido com o hóspede do quarto 1046? Se tiver, deixe nos comentários. Muito obrigado pelo acesso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.